Fala pessoal, tudo bem com você? Caso você não me conheça, eu sou Elvis Davantel, criador deste canal Direito para os Leigos, Direito para Todos, onde você fica sabendo dos seus direitos, tecnologia, economia e política de uma forma diferente, sem complicação. E hoje eu vou dar uma aula sobre educação financeira e afinal, que bicho é esse troço de reserva de emergência? E se eu posso usar o Bitcoin como reserva de emergência? Fica comigo, acompanha esse vídeo que é uma aula também que está super interessante e muito importante. Mas antes disso eu vou te agradecer pelo seu like, por você estar inscrito com a gente e você ter clicado no sininho para receber os futuros vídeos. Muito obrigado e bom vídeo e boa aula para todos. Fala pessoal, hoje nós vamos falar sobre o que é uma reserva de emergência e se é possível eu utilizar o Bitcoin como uma reserva de emergência. Embora essa resposta pareça a princípio simples e fácil, segundo a ótica simplista da economia, não é bem assim. Mas como é que eu vou falar sobre isso se muitos sequer sabem o que é a reserva de emergência? Mas antes de falar sobre a reserva de emergência, o que ela é, eu tenho que fazer uma outra pergunta. Por que eu preciso de uma reserva de emergência? Essa pergunta é fundamental. Nós precisamos, pessoal, de uma reserva de emergência para momentos de crise, para momentos de emergência, como diz o próprio nome, para momentos de crise econômica, para momentos inesperados. Por exemplo, você de repente ficou doente ou seu filho ficou doente e você teve que comprar um medicamento altíssimo que não cabia dentro do seu orçamento. Isso é um típico, clássico caso que você vai utilizar a sua reserva de emergência. Quer ver outro motivo? Você teve um gasto inesperado de considerável valor na tua casa, ou você ocasionou um acidente, você vai ter que pagar para a vítima do acidente, você não tinha recursos suficientes dentro do seu salário, dentro da sua renda para pagar esse custeio. Todos esses casos que podem muito bem acontecer comigo, com você, qualquer um, são casos que a reserva de emergência pode ser utilizada. O que não pode ser utilizado na reserva de emergência, pessoal? Viagens, é lógico, a viagem não é uma reserva de emergência, não se usa reserva de emergência porque é um gasto previsível. Escola, fiquei endividado porque eu perdi a data do cartão, caí no juro do cartão de crédito. Isso é caso para reserva de emergência? Evidente que não é, pessoal, você se planejou mal, por isso você caiu nos juros rotativos do cartão. Dívidas em geral, normalmente elas não caem dentro da reserva de emergência. Somente se foram dívidas inesperadas, imprevisíveis, como dívidas ocasionadas de um atendimento hospitalar, por exemplo. Ok? Outro caso que não cabe à reserva de emergência são investimentos. Então, ao invés de a pessoa montar um colchão de reserva de emergência, primeiro ela quer investir para ganhar dinheiro. Não. Primeiro você tem que começar pelo feijão com arroz, que é montar o colchão da segurança, ok? Então, respondidos os motivos por que eu preciso de uma reserva de emergência, agora eu vou falar sobre a bendita reserva de emergência, que ela é meio autoexplicativa, é aquele dinheiro, é aquele ativo ou aquele valor que você separou para momentos de crise, para momentos inesperados, para momentos de emergência. Mas afinal de contas, Elvis, como eu monto a minha reserva de emergência? Pois bem, vamos lá. Existe premissa, existe ideias, não existe um consenso, tá, pessoal? Não existe um valor exato, não existe sequer um percentual exato, uma receita pronta para todo mundo. Você vai ter que ver a sua realidade. Por exemplo, eu uso o seguinte critério, você acompanha comigo o meu raciocínio. Se você é um profissional liberal, se você é um empresário, você está sujeito a uma situação de renda mais flutuante, uma situação mais de risco de renda, ou seja, você não sabe se você vai ganhar a mesma coisa que você está ganhando hoje ou amanhã, você tem uma incerteza maior,
eu recomendo que você tenha uma reserva de emergência maior do que a média de um assalariado. Por exemplo, se você é um empregado CLT, você pode ter uma reserva de emergência um pouco menor do que de um empresário, do que um profissional autônomo, de um vendedor, de um corretor. Por quê? Porque o seu ganho é mais previsível. Ele é certo? Ele é garantido no futuro? Não é. Não existe renda garantida no futuro quando se trata desses aspectos. Mas você tem uma certa previsibilidade maior do que, por exemplo, um autônomo, né? Se você é um empregado CLT. E se você é um estatutário, se você é um servidor público, mais ainda a sua estabilidade, a sua segurança, a sua previsibilidade aumenta um pouco mais. Aí você pode se dar ao luxo de ter talvez uma reserva de emergência um pouco menor. Mas veja bem, isso vai depender de cada pessoa e de cada situação. E você tem também que se sentir confortável com essa reserva de emergência. Por exemplo, tem servidores públicos que podem achar que o ideal para ele de reserva de emergência seria 6 meses do que ele ganha, do que ela ganha, enfim. Outros podem achar que isso é insuficiente, eu preciso de 10 meses e por aí vai. A mesma coisa com um empregado. Por exemplo, é normal você ver dicas e orientações de assessores financeiros falando, ó, se você é empregado, tenha no mínimo 12 meses do teu salário como reserva de emergência. Eu já vou falar sobre o que entra na reserva de emergência, beleza? Mas só para recapitular. 12 meses. Mas 12 meses é uma coisa, pessoal, também subjetiva. Tem pessoas que vão se sentir confortáveis com 1 ano e meio de salários juntados. Depende de cada um. E o cara que é autônomo, o cara que é profissional liberal, esse evidentemente está numa zona de risco maior, tem que ter uma reserva de emergência um pouco maior. Por exemplo, se um empregado CLT tem 12 meses, ele poderia separar 24 meses da renda dele, beleza? Então, reserva de emergência tem que ser montada assim, a princípio. Outro ponto muito importante é que a reserva de emergência não precisa abranger coisas fúteis. Por exemplo, você pode colocar fora da reserva de emergência lazer e viagens, coisas que não são essenciais. E para que você faça isso, você tem que ter um controle muito bom dos seus gastos. Você tem que saber, resumindo, sendo direto, você tem que saber muito bem o que você gasta por mês. E você só sabe o que você gasta por mês quando você faz o controle por escrito ou controle planilhado disso. É muito difícil, é praticamente quase impossível você ter um controle financeiro da sua vida se você não deixar por escrito planilhado, beleza? E aí você vai separar, porque a reserva de emergência para crises, não é? Então você não precisa colocar o valor cheio do seu salário. Por exemplo, supondo que você ganhe R$3.000 e desses R$3.000, 10%, seja R$300, seria para lazer. Então, evidentemente, você não precisa separar R$3.000 do seu salário para a reserva de emergência, pois você viveria com R$2.700, beleza? Entenderam a lógica, entenderam o raciocínio por trás? É isso aí. Então você vai separar para a sua reserva de emergência um valor para a sua subsistência, para manter os seus gastos físicos, fixos, básicos e necessários, e não precisa mais além disso. Reserva de emergência para a escola do filho? Sim. Reserva de emergência para a conta de água, luz, internet e alimentação? Ok. Reserva de emergência para viagem, cinema, lazer? Eu acho. Novamente, isso é de cada um. Se você quiser fazer isso, pode fazer, mas eu acho que é desnecessário, beleza? Uma coisa muito importante, as pessoas esperam sobrar dinheiro para montar a sua reserva de emergência. Pessoal, esse é um dos erros mais graves que a maioria das pessoas cometem. Esperar sobrar alguma coisa para montar a reserva de emergência. Uma coisa é certa, pessoal. A emergência vai surgir uma hora. O inesperado vai acontecer. Uma hora ele vai acontecer. Então você não pode esperar sobrar dinheiro para montar sua reserva de emergência. Salvo se você for aquele caso daquela pessoa que está numa situação de miserabilidade, que ela só tem o que comer hoje, ela não tem nem o que vestir, não tem o que comprar uma roupa, não tem como comprar nada além de comida. Se você não estiver nesse caso, você tem que separar um dinheiro para reserva de emergência. E como que eu faço isso, Elvis?
pega parte do que você gastaria com lazer, com coisas não tão necessárias e coloca no cofre da reserva de emergência. Separa para a reserva de emergência, pessoal. É simples, não é complicado, basta você querer. Por exemplo, tem pessoas que fazem o parâmetro assim: se eu gasto 10% com lazer para mim, eu vou separar 5% desse valor, ou seja, metade, 50%, né? 5% não, 50% de 10, né? Que daria 5% do total que você ganha, tá? Então não é 5% dos 10% não, é 50% dos 10%, beleza? Metade. Nada a ver, irmão. Então você vai separar metade desses 10% e você vai colocar na reserva de emergência. E aí você vai parar de juntar essa reserva só quando você vê que atingiu aquela meta, que atingiu aquele objetivo. Por exemplo, se o seu objetivo era ter uma renda de 12 vezes o seu salário, você só vai parar de juntar dinheiro na reserva de emergência quando você alcançar esse alvo, ok? É isso aí, simples assim. Ou há pessoas que fazem uma renda extra para complementar a sua reserva de emergência. A pessoa está com o orçamento muito apertado, está pagando dívidas, resolve fazer um biquinho, resolve fazer uma renda extra e monta a sua reserva de emergência. Essa é outra dica de ouro, pessoal. Dá muito resultado, funciona. Pessoas que vão além do salário, fazem uma renda extra, vendem alguma coisa e montam a sua reserva de emergência. Entenderam? Explicado para você por que você precisa de uma reserva de emergência, expliquei para você o que é uma reserva de emergência, estou explicando para você como montar uma reserva de emergência e agora eu vou chegar no grande finale, na pérola desse vídeo, que é uma polêmica pergunta. Será que eu posso usar o Bitcoin como reserva de emergência? Será, pessoal? Pois bem, antes disso, pessoal, eu vou falar um adendo. Quais são os ativos ou os recursos considerados bons para uma reserva de emergência? Você sabia poder me dizer isso? É lógico, você pode fazer uma pesquisinha rápida no Google e você vai achar várias explicações, mas eu posso resumir para você. Resumir de uma forma muito simples e você vai entender. Para qualquer ativo seja apto para ser uma reserva de emergência, ele tem que cumprir 3 critérios, tá? 3 critérios básicos. Primeiro, ele tem que ser um ativo de alta liquidez ou de saque rápido. O que é isso, um ativo de alta liquidez e saque rápido? Tirando da língua do economiquês, pessoal, vou falar simples. É um valor que você... É um ativo, um valor, uma quantia, seja lá qual for, que você tenha como trocá-lo por outro ativo, trocá-lo por outra coisa de forma rápida. Por exemplo, eu tenho um título de renda fixa que eu comprei, que eu adquiri para ser minha reserva de emergência, só que esse título, ele está ali para me sacá-lo daqui 10 anos e eu não consigo sacar ele antes. Ou seja, ele não tem liquidez, eu não posso sacar a hora que eu quero. Então esse ativo aí, por mais que ele pague uma boa rentabilidade, ele é péssimo para a reserva de emergência, porque ele não me dá saque rápido, ele não me dá a possibilidade de transformar aquilo em dinheiro ou em outra forma de sobrevivência, de um ativo que eu possa trocar por coisas, ok? Então ele não tem liquidez, pessoal. Então você precisa pensar no ativo que tem a liquidez rápida. Por exemplo, muitos dizem que o Tesouro Direto do governo federal é um ativo de liquidez rápido, que você saca, às vezes no outro dia você já consegue sacar, você já consegue converter isso em real. Tudo bem, tem uma liquidez, posso considerar boa. O ouro, alguns tipos de fundos de ouro, alguns tipos de formas de você colocar em investimento em ouro também tem liquidez rápida. Por exemplo, D+1, que eu saco com um dia, ok. Isso eu posso considerar também que é um ativo de liquidez rápida. E o Bitcoin? O Bitcoin também cumpre esse critério, pessoal. O Bitcoin é de liquidez super rápida. Como a negociação do Bitcoin é a 24 horas por dia, a gente tem que sempre relembrar aqui, você pode converter isso em dinheiro 24 horas por dia. Ou seja, a liquidez do Bitcoin, pessoal, você consegue trocar de forma muito fácil a 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ou seja, o Bitcoin é até mais eficiente nesse critério, não é verdade? Se a gente comparar com outros tipos de investimento. Mas calma lá, não é só liquidez alta ou saque rápido. Tem outro critério que é a segurança. Um ativo, para ser considerado uma boa reserva de emergência, ele tem que ser seguro, tem que ser uma fonte segura, tem que ser instável.
Não adianta você colocar como reserva de emergência uma criptomoeda que foi inventada ontem, que ela some do dia para a noite. Você vai jogar sua reserva de emergência no saco. Então a segurança do ativo ela é muito importante. Mais uma vez eu bato a tecla no ouro, que o ouro é um ativo super seguro, é mais seguro que todas as moedas estatais de todos os países, tá? Mas o ouro nem sempre tem aquela liquidez que eu falei para vocês, embora ele cumpra o ativo da segurança. O Bitcoin também cumpre com esse critério, pessoal. É um ativo muito seguro em todos os aspectos, tá? Segurança é um forte, aliás, do Bitcoin, é um dos seus enforces, é uma das suas principais qualidades. Então, sob essa ótica, o Bitcoin sim cumpriria o critério desejado. E por fim, o último critério é a baixa volatilidade, a baixa oscilação do ativo. Mas, Elvis, o que significa isso? Qualquer ativo tem um valor de mercado, certo? E esse valor sempre tende a aumentar e a abaixar ou reduzir conforme o tempo. Ele oscila. Um dia ele está num valor, outro dia ele pode estar em outro. Qualquer ativo é assim, pessoal. Não existe um ativo estático que fica para sempre com o mesmo valor. Isso não existe, tá? Mas existem ativos, existem tipos de investimento, pessoal, que oscilam mais que outros. Por exemplo, o ouro oscila muito pouco se comparado às ações de bolsa de valores. Por exemplo, existe uma valorização, uma oscilação muito maior nas ações de bolsa de valores, por isso elas não são consideradas ativos bons para a reserva de emergência se comparado com o ouro. E o Bitcoin também tem uma alta volatilidade, por isso ele não seria considerado ideal para reserva de emergência. Ele tem alta volatilidade, embora possua uma alta rentabilidade. É aí que eu entro. Os ativos geralmente utilizados, pessoal, cuidado para não cair nessa armadilha. Porque os ativos geralmente utilizados como reserva de valor, eles têm uma baixa rentabilidade. Por quê? Porque aí não tem de onde escapar, pessoal. Se você quer segurança de estabilidade de preço, eu quero ter a garantia que eu posso sacar esse dinheiro amanhã ou hoje e eu quero o valor mais próximo do que eu paguei. Então não tem como escapar, pessoal. Você vai ter baixa rentabilidade. Thor, vem cá. Vem pra cá. Então não tem para onde escapar, pessoal. Se você escolher um ativo com uma baixa volatilidade, com muita segurança, ele vai ter uma baixa rentabilidade. Não tem para onde escapar, pessoal. Se você quer segurança, você tem que abrir um pouco mais de rentabilidade, porque se o risco é baixo, o pagamento é baixo também. É assim que funciona essa balança da mão do invisível, vamos dizer assim, do mercado. Não tem, é uma regra de mercado infalível, pessoal. Então, nesse aspecto, você vai encontrar diversos ativos que têm uma liquidez alta, você pode vender a qualquer momento, você acha pessoas que podem comprar. A exemplo, Tesouro Direto, que o governo ele te paga o valor lá, nesse caso o teu devedor é o Tesouro, então o governo te paga o valor, mas nem sempre esse título, assim como outros CDBs, LCIs, né? E vários outros, assim como a caderneta de poupança, vão ser atrativos no aspecto de rentabilidade. Aliás, pessoal, muito desses ativos, eu tenho que alertar vocês, eles sequer cobrem a inflação. E a inflação, pessoal, não é só o índice IPCA, não é só o índice INPC, não. É a perda do poder de compra da sua moeda. Ou seja, se você sofreu uma inflação maior do que esses índices, que é provável que você sofreu, tá? Provável que esses índices não correspondam com a inflação real, então você vai perder dinheiro no decorrer do tempo se você deixar os seus ativos alocados nesses tipos de investimento, ok? Então, Elvis, fica complicado, eu estou ferrado então, o que eu faço? Porque você falou que se de um lado eu tenho que buscar segurança, eu tenho que buscar uma baixa volatilidade. Do outro lado, o meu ativo pode nem pagar a inflação, eu posso perder dinheiro. Você fica numa sinuca de bico. Mas aí que eu chego numa possível solução para você. Você pode montar uma estratégia de diversificação dentro da sua reserva de emergência. Agora eu vou ser bem prático para você. Vou dar um exemplo muito prático que você vai me entender. Vamos partir do exemplo novamente que você
precisa de R$2.000 hipoteticamente para viver. Lembra, aquele gasto básico para viver, não inclui lazer e nem viagem, R$2.000. Isso é o que você precisa para viver, R$2.000. E você decidiu separar 12 meses desse valor, um ano referente a esse valor total para sobreviver. Então você vai ter que separar R$24.000, ok? Beleza? Aí você chegou ao valor de R$24.000 como sua meta de reserva de emergência. Beleza, eu já sei a meta que eu tenho que cumprir, eu já posso alocar esses recursos, mas aonde alocar? Como montar essa reserva de emergência? Aí você pode seguir a seguinte estratégia, você pode dividir as espécies, os tipos de ativos que você vai escolher como reserva de emergência em 3 ou 4 categorias muito diferentes. Por exemplo, você pode escolher separar em 4 vezes, em 4 partes, e nessas 4 partes escolher 25% você pode colocar em título do Tesouro Federal, por exemplo, título Selic, beleza? 25% você pode colocar em CDBs de alta liquidez, de altas liquidez e rentabilidade razoável, tá? De pequenos e médios bancos, ok? 25% você pode colocar em ouro que você possa sacar no fundo de ouro, que você possa sacar em um dia. Existem fundos que você pode sacar em um dia, beleza? 25%. E 25% você pode colocar em Bitcoin, tá? E aí você vai estar equilibrando essa balança, você vai estar equilibrando esse jogo. Se você tem aptidão para o risco, se você é aquela pessoa mais conservadora que não quer arriscar, não coloque nada na reserva de emergência do Bitcoin, pessoal, não coloque nada. Mas se você é uma pessoa que quer fazer uma mescla, quer fazer um equilíbrio e manter parte do seu patrimônio valorizando enquanto ele está rendendo na reserva de emergência, então você pode escolher essa quadripartição, essa partição em 4 partes. Ou você pode fazer isso em 5 partes, pessoal, só estou dando um exemplo. Tem gente que coloca em 3 partes, coloca 33% da sua reserva de emergência de bitcoins. É muito, eu acho muito, mas tem gente que já prefere fazer isso. Já outros que colocam bem menos, repartem, colocam apenas 10% da sua reserva de emergência em bitcoin. Tá? Isso não significa que é 10% do seu patrimônio. A reserva de emergência, pessoal, tem que ser descolada do seu patrimônio. Você tem que separar ela do seu patrimônio para emergências. Por exemplo, se você tem um conjunto patrimonial de, exemplo, R$100.000, pega esse dinheiro da reserva de emergência, esse valor da reserva, e considere ele separado desse seu patrimônio para que você possa utilizá-lo de uma forma prudente em um momento necessário, tá, pessoal? Eu queria saber para você se você entendeu, se ficou muito claro para você, se você vai decidir montar parte da sua reserva de emergência com o Bitcoin, e se você já tinha pensado nessas possibilidades que eu te falei. Mais uma vez eu vou pedir para você dar o seu like, dar 5 estrelas para mim aí, comente o que você achou, se você ficou até aqui, diga eu fiquei até aqui, e muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos aulas, pessoal, que nós vamos falar de temáticas muito importantes acerca de economia e do Bitcoin, o novo ouro digital, o ativo mais forte criado pela humanidade. Beleza, pessoal? Forte abraço aí!